Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o momento que você está assistindo esse vídeo, se você estiver comigo ao vivo, então vamos aproveitar ao máximo esse momento. Sou Agostinho Almeida, do canal Psicanalista Agostinho Almeida, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco informações sobre comportamento humano, alguns temas relacionados à saúde emocional e falo também sobre psicanálise, por ser professor há 15 anos de psicanálise, e estando já há 22 anos nessa profissão. E aí a gente definiu um tema muito interessante, que é um tema que está realmente, vamos falar assim, prejudicando boa parte da sociedade, mas é importante que a gente tente entender esse tema, que é a solidão, para ver se realmente é tão prejudicial quanto a gente imagina e o que a gente pode fazer com isso. Então, nós vamos falar sobre solidão. E eu sei que muita gente que vai assistir esse vídeo ou que está assistindo esse vídeo pode estar passando por isso agora na sua vida, tá? Então, o que é solidão, tá? Vamos pegar o texto da coisa. Solidão, quando você vai pesquisar, eu fiz uma boa pesquisa, assisti vários vídeos sobre solidão, li algumas matérias sobre solidão, e aí eu fiz um resumão de tudo que eu vi, mais tudo aquilo que a gente percebe dentro de um consultório. As pessoas normalmente têm essa questão da solidão. Dentre os maiores medos da humanidade, um deles é o medo de ficar sozinho, o medo da solidão, tá? E solidão nada mais é do que uma profunda sensação de vazio e isolamento. E normalmente, uma pessoa que sente solidão, se você perguntar, mas é isso que você quer? Ela vai dizer, não, eu não queria sentir solidão. Aí você fala, cara, mas como sentir solidão num mundo onde a gente está tão conectado? Pois é, agora com a internet, mais ainda, né? Eu estou aqui falando com vocês, gente de todo lugar, e a gente está muito conectado, você pode falar com quem você quiser, em qualquer lugar do planeta, tá? E você consegue fazer uma conexão e conversar com as pessoas. Você pode sair agora, né? No lockdown não, mas quando a gente saía na rua, encontrar várias pessoas, ia num parque, você estava rodeado de gente, lá vamos pegar o Ibirapuera, que é um lugar que sempre está cheio, rodeado de pessoas, e você ali no parque, sentindo-se sozinho. Você pode... Vamos pegar a situação mais incrível ainda, você está lá na Estação Sé, 6 horas da tarde, para pegar o metrô, e quem já pegou o metrô nesse horário sabe do que eu estou falando, milhares de pessoas ali, para chegar, para sair, você no meio e se sentindo sozinho. Então, a solidão não é uma questão de ter pessoas à nossa volta. A solidão é um sentimento, algo muito profundo dentro de você, que independente de onde você está, ou das pessoas que estão à sua volta, você sente e você sofre em função disso. Então, há um sofrimento real para as pessoas que se sentem sozinhas, solitárias, ok? É uma sensação de não pertencimento do mundo, como se você não pertencesse a essa realidade. Então, não pertencimento ao mundo e nada, de alguma forma, te agrada. Pessoas, informações, sabe, as coisas que te oferecem, nada te faz feliz, a não ser quando você para um pouquinho e fica sozinho, você às vezes se sente bem, mas há uma diferença que nós vamos falar entre a solidão e a solitude, ok? Seguindo, nós estamos o tempo todo conectados, então, independente da quantidade de pessoas que nos cercam, você pode se sentir sozinho, e é uma coisa assim, a pessoa que tem a questão da solidão, em algum momento ela tentou se conectar com o mundo, mas também em algum momento o mundo a rejeitou. Mas como assim, Agostinho, o mundo a rejeitou? Ela não foi aceita em determinado momento da vida dela por um determinado grupo de pessoas, e aí a gente vai entrar um pouquinho, para falar um pouquinho da visão da psicanálise em relação à solidão, onde ela pode começar. Então, antes da gente falar dessa visão da psicanálise, vamos falar de algumas causas que podem acontecer. As causas são a dificuldade de relacionamento,
Então, as pessoas muito inseguras, muito tímidas. Então, como ela tem essa dificuldade de relacionamento, e aí eu aconselho você assistir um dos vídeos meus que fala sobre a insegurança, sobre a timidez e vergonha. Então, assista, tem aí no canal do YouTube. Tem uma questão do medo de ser julgado também, tá? E a nossa vulnerabilidade. As pessoas, ela sente que pode ser descoberta, que ela não é tão segura, que ela não é tão inteligente, que ela não é tão preparada para lidar com aquelas situações, então ela prefere ficar sozinha. Sabe, pessoas, desde pequeno, que tem trabalho em grupo lá no ginásio, no colégio, né? Hoje no ensino médio, fundamental, você prefere fazer o trabalho sozinho do que fazer em grupo? Tem um medo de não ser aceito, e por medo de não ser aceito, a gente já evita participar. Então, a pessoa já foge. Então, ela já dá sinais desde da adolescência. A criança, né, o adolescente, ele já começa a dar sinais de uma possível solidão aparente, tá? A gente hoje sabe nos lares a quantidade de jovens, adolescentes e até mesmo adultos que se trancam em um quarto e ali ficam fechados e não saem, não têm amigos. Aí você fala, mas você não tem amigos. Você parece que não tem amigos. Ele tem muitos, mas aqui na internet. Ele não consegue sair para encontrar essas pessoas, para conversar com elas. Gente, eu estou falando sem a pandemia, tá? Porque sempre tem um santo, uma santa que vai falar, mas com a pandemia não dá, eu sei. A pandemia só veio para piorar ainda mais isso. Só veio para mostrar para as pessoas que essa doença existe, já existia antes da pandemia, tá? A solidão já existia antes e que agora ela se agravou. E pessoas que tinham solitude, que nós vamos falar daqui a pouco, se tornaram solitárias, porque a pandemia fechou a pessoa naquele ambiente e isso fez muito mal. Então, tira a pandemia, nós estamos falando da pessoa que se trancou, e lá na adolescência ela já se trancava, e os pais não perceberam isso. E aí alguns pais agiam de forma muito radical, quebrava computador, jogava notebook no lixo, quebrava videogame, sabe? Tentando ajudar, mas da pior forma. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo. E para você entender o que está acontecendo com um jovem, com um adolescente, você talvez tenha que entrar no mundo dele. E, às vezes, nós, pais, a gente não tem ainda a linguagem adequada e também a visão que os filhos têm dos pais é que estão sendo criticados. Então, talvez é a hora que você tem que entrar com um primo, uma tia, alguém de confiança da família para tentar ajudar a entender o que está acontecendo e, às vezes, levar para um processo terapêutico, que nós vamos falar como é que a gente trata isso também, tá bom? Uma solidão, ela pode se transformar numa doença. Então, começa com uma solidão e pode se transformar numa doença. Então, uma das coisas é morar sozinho, a solidão por morar sozinho, ela pode acontecer. A pessoa se separou, né? Relacionamento, se separou, e aí foi morar sozinho, deixou a família, foi morar sozinho. E esse morar sozinho, às vezes, é dolorido, porque a pessoa não está acostumada, ela está acostumada com barulho, com gente, sabe? Às vezes veio de uma família que já tinha muito movimento e, de repente, ela está morando sozinha. E esse medo pode vir, essa solidão por morar sozinha vai acontecer porque ela está se sentindo fora do ninho. No começo, às vezes é uma paz que a pessoa sente, né? Ela fala, nossa, finalmente, agora eu posso fazer tudo o que eu quero, dormir a hora que eu quero, assistir o que eu quiser, ter paz e sossego, ter silêncio à minha volta. E às vezes a pessoa se acostuma com isso e vai muito bem. Solitude. Às vezes a pessoa não se acostuma com isso e sofre profundamente. Solidão. A solitude, tá, é quando você escolhe de forma consciente estar sozinho. É uma escolha. Eu quero viver sozinho. E se sente bem com você mesmo. Sabe aquela pergunta que eu já fiz em alguns vídeos para vocês? Você é feliz com você mesmo? Você namoraria com você? Você é a pessoa que você suportaria para viver junto?
Pois é, então você está pronto para viver sozinho, se você respondeu sim para isso. Mas se você não é uma boa companhia nem para você, se você não suportaria viver com você sozinho, cara, então você não está pronto para viver sozinho ainda, para ter solitude. E aí você vai sofrer com a solidão. É tipo assim, eu preciso de alguém para me sentir bem. Eu preciso de alguém para estar bem. Eu preciso de alguém para me completar. E isso, às vezes, não é uma necessidade específica, é simplesmente uma dependência que você tem, porque você por si só não basta. Isso é bom ou é ruim? Cara, eu acho que não tem bom ou ruim. Não tem certo e errado, tem resultado. E o resultado que você está tendo te faz feliz? Cara, então você está no caminho certo. O resultado que você está tendo te deixa mal? Cara, você está sofrendo. Então, é importante que você olhe com muito carinho para a pessoa que você se tornou e faça essa avaliação para você tomar uma decisão se você vai se sentir uma pessoa sozinha, então é melhor não fazer isso, ou se você vai ter a solitude, você vai conseguir lidar com você mesmo. Poxa, Agostinho, você está falando de um tema que eu sempre senti, sempre senti esse vazio dentro de mim, eu sempre senti que havia um buraco dentro de mim. Então, esse buraco que você sente, esse vazio que você sente, ele merece ser preenchido. E você está aí, e você está vivo, e você pode preencher esse buraco, esse vazio. E existem terapeutas, profissionais, gente que eu formei, ou até mesmo comigo, para que você possa trabalhar isso e preencher esse vazio. Porque às vezes a gente não consegue com um amigo, e quando a gente coloca em alguém, para que alguém preencha esse vazio, cara, não vai ser preenchido nunca, porque gera uma expectativa de que o outro preencha o meu vazio, de que o outro me preencha, de que eu me sinta bem com o outro. Então a psicanálise ela vai explicar para você como isso tudo começou, como foram essas situações e por que esse vazio. Mas, Agostinho, eu não fui adotado. E eu sinto esse mesmo buraco. Então, tem, né, uma questão dentro da psicanálise que é a fase do desmame, que é um momento onde a gente começa a separação do vínculo simbiótico com a figura materna. E nesse desmame, às vezes, ele é brusco, do tipo, minha mãe teve que voltar a trabalhar, separação dos pais, o nascimento de um irmãozinho, separa, tira sua mãe de você. Então, criam-se alguns vazios existenciais quando você não tem nenhum racional formado, mas você é uma pessoa totalmente sensitiva, porque a criança ela é sensitiva, ela não é racional ainda, apesar da inteligência, a sabedoria já está ativa nesse momento, mas ela não tem ainda os recursos necessários para a interpretação. Ela não tem a capacidade de interpretar os fatos. E por ela não saber interpretar os fatos, ela trabalha os sentimentos internos dela, para ela poder lidar com as suas emoções inexplicadas. Por que, Agostinho? Porque, com 2 anos de idade, como é que você explica o que você está sentindo? Então, a criança faz o quê? Ela chora, ela berra, ela adoece, ela vai criar mecanismos de defesa para poder ser percebida, para poder ser vista, para poder ser amada. Então, ela vai seguir com esses mecanismos de defesa, só que se ela não recebeu amor suficiente, e não é o amor que você deu, é o amor que ela quer receber. Porque às vezes a gente enche de amor, mas não é o suficiente para a pessoa. Então não é o que você fez, é a percepção que a criança tem em relação ao amor que estão desejando para ela. Tem famílias que são muito afetivas, carinhosas, abraçam, acolhem. Tem famílias que não são, mas também não repelem. Estão sempre juntos, estão amando. Pega isso, filha, faz isso, não sei o quê. Está sempre perto. E mesmo assim, a criança que é muito abraçada, muito querida, e a outra, elas podem se sentir rejeitadas de alguma forma. Por isso, a importância de um trabalho terapêutico, tá? Para que a gente possa, junto com você, identificar os motivos que estão te levando a sentir tanta solidão. Então, a gente percebe que é uma situação comum. Aí, com a pandemia, se agravou, tá? Muita gente passando pelo processo da solidão. Gente que não pode visitar o pai, a mãe, porque tem medo de passar o Covid. A gente sabe que é uma doença muito perigosa, que realmente está levando as pessoas ao óbito. Então, a gente está evitando abraçar. Então, a solidão está muito aparente nos tempos de hoje, tá?
Agostinho, putz, bastante interessante o tema, mas tem tratamento? Tem. Primeiro, a psicoterapia. Ah, mas não gosto de psicoterapia, eu não tenho saco para ficar lá na sala do terapeuta tentando escutar, me dando conselho. Gente, terapia não é nada disso, mas tudo bem. Você não tem saco, você não quer, ou talvez por uma questão financeira, não tem problema. Existem algumas formas que podem tirar você um pouco da solidão. Sabe uma delas? Ter um animal de estimação. Gente, um cachorrinho, um gatinho, tá? Por exemplo, fazem uma diferença na vida da gente. Você não tem ideia da diferença que faz esse contato com um animal de estimação. Então, mas dá muito trabalho. Então tá, então você não quer fazer terapia. Um animalzinho te dá muito trabalho, então você precisa começar a mudança comportamental. Você precisa sair da toca. Você vai ter que sair daí do seu ambiente, você tem que ficar menos tempo parado e perdido na internet e começar a se sociabilizar mais. Então, mas agora não dá por causa da pandemia, eu sei, a pandemia vai passar, gente, nós vamos ser vacinados, a maioria de nós vai, né, voltar a ter contatos sociais. Então, quando passar tudo isso, você vai ter que sobreviver até lá, cuidar de você, cuidar da sua saúde e da família também. Mas quando tudo isso passar, você vai ter que sair da toca. Então, não adianta você falar, eu não quero fazer terapia, eu não quero ter um animalzinho de estimação, mas você não quer sair também desse ambiente que está te deixando vazio, mal, sentindo essa solidão total, isso vai te colocar em depressão. Talvez você já até esteja, só de pensar dessa forma. Então, se o que eu falei serviu para você, talvez seja a hora de você levantar a mão e falar, eu preciso de ajuda. Tá? Existe muita gente, né, dentro da internet que dá atendimento online à distância. A gente aqui no I5, né, os profissionais do I5 dão atendimento à distância. Você precisa buscar ajuda. Gente, muito obrigado. Obrigado. Segunda-feira estamos juntos. Tem mais uma live. Eu mando o tema para vocês até domingo, tá ok? Fiquem bem. Márcia, beijo. Obrigado pelas palavras. Fiquem bem. Até.